Em nome do teu Filho amado Jesus, é o que eu te peço. Amém. Graça, paz, bondade e vitória no nome de Jesus. Jesus está nesse lugar. E eu creio que Ele tem nos tocado através desses louvores, mas Ele tem mais. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Então fica atento, porque Deus, com certeza, Ele vai falar com você, Ele vai falar conosco. E nós estamos muito felizes, porque estamos na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pai, nós temos certeza pela fé de que o Senhor é conosco. O Senhor está aqui. O Senhor é com essa igreja. Por isso, tributamos somente a Ti a honra, a glória e todo o louvor. Eu vou pregar a Tua palavra agora. Eu tenho consciência que eu sou barro, pó, cinza. Sem Ti eu nada sou. Por isso eu te imploro: unge os meus lábios, usa a minha vida, fala com teu povo, no poder do nome de Jesus. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor em Cristo Jesus. Amém. Igreja de Jesus, amigo, amiga que está nos visitando, senhoras e senhores, eu quero falar nessa noite debaixo do tema: o Espírito Santo agindo em nós. Vamos falar? O Espírito Santo agindo em nós. Mais uma vez. Esse texto é um texto que vai falar justamente sobre isso. A ação do Espírito Santo na pessoa, na vida de uma jovem chamada Maria, que era noiva de José e estava na preeminência de se casarem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e na Virgem Maria gerou Jesus. E ele veio para salvar
a humanidade dos seus pecados, Jesus é o Salvador. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Esse texto aqui tem o fator espiritual, histórico e teológico. Espiritual, porque Deus é espírito. Histórico, porque Jesus de Nazaré veio ao mundo no tempo e no espaço e viveu no chão dessa terra. Jesus não é uma invenção da religião. Jesus não é uma invenção da igreja. Jesus é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus. Também tem um fator teológico, porque Jesus é Deus, Deus, logia, estudo. Por isso a palavra teologia, que é a ciência que estuda todas as sabedoria que vem da parte de Deus. A teologia é a ciência que busca conhecer o conhecimento que vem de Deus. Pensando nisso, eu quero lhe afirmar que o nascimento de Jesus na Virgem Maria é irrepetível, porque só Jesus conseguiu isso, porque só Ele é Deus. Porém, nesse nascimento de Jesus, nós temos lições, nós temos aprendizados do agir do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo pode acontecer na sua vida, na minha vida, na igreja do Senhor Jesus. Primeira lição: o Espírito Santo agindo em nós tem o propósito de gerar Jesus em nossas entranhas pelo toque do sobrenatural. Vou repetir. O agir do Espírito Santo em nós tem o propósito de gerar Jesus em nossas entranhas, em nossa vida, pelo toque do sobrenatural. A palavra entranhas tem o sentido de partes internas do corpo humano. No caso da mulher, tem o útero. Mas, figurativamente falando, entranhas na Bíblia tem a ver com as dimensões da compaixão, do afeto, da misericórdia, dos sentimentos, do âmago do ser. Ou seja, no mais profundo do interior do ser humano, nas entranhas da alma, Deus toca. No espírito do ser humano, Deus toca. Por isso, o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses a expressão entranhas. No capítulo 2, ele vai falar de entranhas afeto, entranháveis afetos, sentimento, compaixão, bondade. E eu quero vos dizer que quando o Espírito Santo toca em nosso ser, em nosso espírito, nossa alma, consciência, coração, no nosso interior, no mais recôndito do nosso ser, toca no nosso ser interior, no nosso homem interior, na pessoa de cada ser humano, o Espírito Santo gera um milagre. O milagre do novo nascimento. Por isso, o agir sobrenatural do Espírito Santo acontece no ser natural, que gera o sobrenatural, e muitas vezes ele toca em nossas entranhas de forma estranha. Olha como foi que aconteceu o nascimento de Jesus. Maria Virgem, de repente ela se acha grávida do Espírito Santo e chega para o seu noivo José e diz: eu estou grávida. E ela era virgem. Isso tinha consequências cultural, política e religiosa para aquela época. Uma jovem, sem ter relação com homem nenhum, de Deus, do Espírito Santo, porque ele é a terceira pessoa da Trindade, achasse tocada por um milagre. Era estranho. Mas isso nos ensina que o agir do Espírito Santo muitas vezes vai além da nossa compreensão. Eu conheço pessoas que se converteram em um templo evangélico como esse.
Eu conheço pessoas que se converteu tomando banho no banheiro. Eu conheço pessoas que se converteu num retiro espiritual, numa praia, numa roça. Eu conheço pessoas que se converteu em uma praça pública. Eu conheço pessoas que se converteu em um pequeno grupo na casa. Eu conheço pessoas que se converteu em uma grande cruzada, como Billy Graham, Jimmy Swaggart pregando, Luiz Palau e tantos outros. Eu conheço pessoas que se converteu no estádio de futebol. Eu conheço pessoas que se converteu quando era criança. Eu conheço pessoas que se converteu quando era idoso. Eu conheço pessoas que se converteu quando era jovem. Eu conheço pessoas que se converteu quando era casado. Eu conheço pessoas que se converteu quando era solteiro. Isso mostra que o Espírito Santo age como Ele quer. E Ele age muitas vezes de forma inesperada. Agora, o que é fato? O Espírito Santo, quando age em nós, Ele quer gerar Jesus, o Filho de Deus, dentro de nós. Por isso a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai falar isso. E eu aprendo que gerar Jesus em nós é uma obra do Espírito Santo, porque o propósito do Espírito Santo é nos fazer parecido com Jesus. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Preste atenção, mas para ser discípulo de Jesus, parecido com Jesus, nós precisamos tomar posse, buscar, viver alguns atributos de Jesus. Eu vou falar pelo menos 2. Primeiro, se nós quisermos ser parecidos com Jesus, nós devemos amar a Deus e as pessoas. Se nós quisermos ser parecidos com Jesus, nós devemos amar a Deus e as pessoas. Porque Jesus é o amor encarnado. E Ele amou o Pai e Ele amou o próximo. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de esposo, filho, filha, emprego, ministério, igreja, seja lá o que for. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós devemos, no segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Só que em João, capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus aprofunda mais e diz, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aprofunda. Ou seja, amar o próximo agora é amar como Jesus amou. Nós devemos amar as pessoas. As pessoas não são números. As pessoas não são logaritmos. As pessoas não são like. As pessoas são seres humanos dos quais nós precisamos amar. E eu quero lhe dizer que chegou o tempo em que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para amar as pessoas. E eu louvo a Deus porque nessa igreja é um ambiente de graça, de misericórdia, de amor. Nós somos uma família espiritual onde o amor de Deus se manifesta aqui nessa igreja. Então nós devemos buscar cada vez mais se encher do Espírito Santo e amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. As pessoas nesse tempo em que estamos vivendo está quebrado, dilacerado, partido, depressivo. As pessoas estão precisando de pessoas que amem elas de verdade. Todo ser humano nesse tempo pós-moderno procura transcender, ter significado e ter uma comunidade. O que é transcender? É buscar o transcendental, buscar aquilo que está além da consciência. Nesse caso, somente Deus pode suprir isso. Por isso, muitas pessoas no mundo cheiram pó, fuma baseado, bebe, vai na manguaça, chuta tampilha, como eles dizem aí no mundo. Por quê? Eles querem transcender. Vai para a balada, carnaval, querem transcender. Mas nós conhecemos que só há um caminho para transcender. E esse caminho chama-se Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, as pessoas querem também encontrar significado, ou seja, querem ter valor. E eu quero lhe dizer que você tem valor. E Deus lhe ama por quem você é, e não pelo que você tem. E aqui nessa igreja nós aprendemos isso, nós amamos e devemos amar as pessoas, não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Então nós devemos amar as pessoas, amar de tal maneira que as pessoas encontrem valor.
Tem um corinho que diz assim, um hino. Quero que valorize o que você tem. Amém. Preste atenção que eu vou lhe falar. Você tem valor. Essa coisa que vem na mente do diabo, vindo seta do diabo para dizer que você não é ninguém, que você não presta, que não tem jeito, é mentira do diabo. Porque você é imagem e semelhança de Deus. É pecador, que nem eu sou. Nós somos pecadores. Mas existe um Deus que nos ama de forma incondicional. Nós devemos de vez em quando olhar para o espelho e dizer, você tem valor, só não tem preço. Você é importante para Deus. Deus te ama. E as pessoas querem uma comunidade, um lugar de compaixão, graça, misericórdia, perdão. E eu quero lhe dizer, se você está nos visitando, como diz o nosso Rev Davi, você encontrou a igreja séria. Aqui é o lugar, é a comunidade dos santos, ou seja, dos que foram redimidos pelo Evangelho da Graça. É aqui que nós nos encontramos para louvar, orar, bendizer, glorificar o nome de Jesus, interceder uns pelos outros, encorajar uns aos outros. É aqui que nós nos encontramos para evangelizar, discipular, adorar. É aqui que nós nos reunimos como família para bendizer o nome de Jesus, para sonhar, projetar, viver propósito, a missão, a visão. É aqui que nós vivemos para a glória do nome de Jesus. Então eu quero lhe dizer que para ser parecido com Jesus, nós devemos amar os nossos presbíteros, amar o nosso presbítero Jonatas, Paulo, Augusto, Joey. Devemos amar o nosso Rev Davi, que não está aqui porque está pregando aqui na cidade, em uma outra igreja. Amar nosso pastor, que é exponencial, como diz o reverendo Jeremias Pereira. Amar os nossos irmãos aos outros. Amar desde Isaac, que se batizou recentemente como o seu irmão Isaías. Olha o sorriso daquele príncipe ali bonito. E o seu pai Eliomar, sua mãe Patrícia. O Eliomar já está na mira de Jesus para se batizar também em nome de Jesus. Aleluia, desde Isaac, família, tanto quanto Zequinha, que esse é um príncipe que vai morar no céu, em nome de Jesus, Zequinha. E nós devemos amar uns aos outros. Segunda coisa para ser parecido com Jesus, nós devemos ser humildes. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou humilde e manso de coração. Jesus era humilde. Nós devemos aprender a ser humildes. A palavra humilde vem da palavra humos. A palavra humos vem de umidade, terra. A gente foi criado da onde? Do pó da terra. Então, de vez em quando também, ao mesmo tempo que você tem que olhar para o espelho e dizer, você é importante, tem valor, de vez em quando a gente tem que olhar para o espelho e dizer assim, você é pó, fica humilde. Então, você é chique, porque você vai morar no céu. Mas, ao mesmo tempo, você é pó. Não esquece não de onde você veio, do pó. Porque a humildade nos leva a se relacionar com as pessoas, nem se achando superior, nem se achando inferior, mas se achando tal qual somos. O que é humildade? Não é pensar mais em si. É pensar menos de si. E quando eu não penso mais quando nós outros não pensamos mais de si, mais menos em si, eu olho para o outro com mais humanidade, com mais generosidade. E aí, meu irmão,
existe um agir do Espírito Santo na vida daquele que se propõe a viver como Jesus, em amor e humildade, de maneira tal que Deus usa essa pessoa poderosamente. Billy Graham, um dos meus heróis, ele pregava para estádios inteiros, mais de 70, 100, 1.000, 200. Ele chegou a pregar na Coreia para mais de 500.000, 500.000 pessoas na praça de Seul. Ele pregava para multidões e multidões no poder do Espírito Santo, mas era humilde. Um biógrafo disse que a grandeza de Billy Graham era a sua humildade. E há um testemunho de que ele estava no hotel e chegou um jovem querendo falar com ele, insistiu para falar com ele, ligou para ele, pode liberar? Ele disse, pode mandar o jovem vir para cá. Quando o jovem chegou, ele disse, doutor Billy Graham, ora por mim. O doutor Billy Graham se ajoelhou e disse, primeiro ore por mim, depois eu oro por você. Tamanha era a humildade desse camarada. E Billy Graham disse o seguinte, o homem cresce quando se coloca de joelhos. É na humildade que Deus vai te honrar. É na humildade que Deus vai abrir portas para você. É na humildade que Deus vai entrar com providência na sua história, na sua família, para a glória de Deus Pai. Segundo, o agir do Espírito Santo em nós une nossas famílias, mesmo em meio à crise, ele nos dá graça e nos fortalece em Cristo. Preste atenção. O agir do Espírito Santo em nós une as nossas famílias, mesmo em meio à crise, a graça nos fortalece em Cristo. O agir do Espírito Santo na vida de Maria e na vida de José gerou uma crise. A Bíblia diz que quando Maria ficou grávida e falou com José que estava grávida do Espírito Santo, José entrou em crise. E a Bíblia diz no versículo 19 e 20 que ele quis deixá-la secretamente para não infamá-la e queria cair fora. Foi necessário um anjo vir dizer, José, não temas, recebe Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, José. Fica tranquilo, eu vou dar graça para vocês. Aí eu aprendo que Deus, ele, quando age com o Espírito Santo, ele não divide a família, ele une a família. Quando o Espírito Santo age, ele não divide a igreja, ele une a igreja. Porque o Espírito Santo é um Deus de unidade. O agir do Espírito Santo vai unir. O agir do Espírito Santo vai unir família, igreja, pequenos grupos, ministérios, aqui nessa igreja para a glória do nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele é educado, o Espírito Santo, ele é manso, o Espírito Santo, ele é sábio, o Espírito Santo, ele é um gentleman, o Espírito Santo, ele é amor, bondade, misericórdia, fidelidade. O Espírito Santo, ele age de maneira que ele não perde o controle. O Espírito Santo é Deus, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é nessa igreja em nome de Jesus. Agora preste atenção. Todo agir do Espírito Santo tem um propósito de salvar a minha e a sua família. Deus quer salvar a sua família. Se há alguém na sua família que ainda não se converteu, se prepare. O Espírito Santo vai soprar, Deus vai agir e você vai ver seu familiar se converter em nome de Jesus. Porque está escrito em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O inferno tem preparado artimanhas para destruir lares, família, com pecado, pornografia e tantas outras coisas. O inferno tem preparado artimanhas com ideologias e tantas outras coisas para destruir lares. Mas eu quero declarar nessa noite que na tua família, na nossa família, na minha família, está o sangue do Cordeiro, está o nome de Jesus. E Deus vai nos dar graça para termos as nossas famílias na presença dEle. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Creia no que eu estou lhe falando. Deus quer unir famílias. Ele, no meio da crise, nos fortalece em Cristo. Qual é a família aqui que nunca passou por crise?
Qual é a família aqui que nunca enfrentou contratempo, tempestade, dificuldade? Qual é a família aqui que nunca passou por revés? Qual é a família aqui que nunca passou por situações difíceis, financeira, na sexualidade? Qual é a família aqui que nunca passou por dificuldades na comunicação, sem falar um com o outro? Qual é a família aqui que nunca passou por dificuldade, com filhos com dificuldade, ou pais com dificuldade? Qual é a família aqui que nunca enfrentou situações das quais a gente olha e fala, meu Deus, que dificuldade! Mas eu quero lhe dizer que em meio à crise, em meio à dificuldade, Cristo reina, Cristo vive, Cristo é poderoso, Cristo é Senhor, Cristo é soberano e Ele tem planos em todas as coisas, porque Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero lhe dizer, talvez que você entrou aqui passando por tribulação, dificuldade na família, eu quero lhe dizer que até isso vai contribuir para a vitória que Deus vai te dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus une famílias, Deus une famílias. Há uma ilustração que tinha 2 irmãos brigados. Brigado de tal maneira que um morava vizinho com vizinho, fundo com fundo. Quando chegava no fundo do quintal, o outro chegava no fundo do quintal, dava para ver o outro. Na briga, os dois ficou zangados. Isso é uma ilustração. Aí um disse o seguinte, construa um muro, porque quando eu chegar no quintal, eu não quero ver ele, nem o rosto dele, os dois irmãos. Aí chamou um pedreiro e caiu na sorte, vou chamar assim, de chamar um pedreiro crente. E você sabe quando o cara é crente, né? Dos bons. Quando o crente, essa parede está pintada aqui com perfeição, porque foi um pintor do bom. O nome dele, você sabe. A EBD tem ensino bênção, porque tem 3 mulheres de Deus, top. Esse trabalho aqui é dirigido por um pastor, que é o nosso pastor, o Rev Davi, porque é padrão de excelência. Você tá limpo aqui, não está? Tem uma família abençoada, um diácono, uma diácona abençoada. E ele chamou esse pedreiro abençoado. Aí o pedreiro falou assim, qual é o trabalho que você quer que eu faça? Ele contou a história para o pedreiro, é o seguinte, eu estou brigado com meu irmão, e eu não quero ver a face dele, constrói um muro. Você está o quê? Brigado. Brigado? É. E você quer que eu faça o quê? Um muro. Ele, tá bom. O material vai dar quanto? Isso, tá bom. Quando eu sair para trabalhar, eu já quero ver esse muro, que eu não quero nem mais olhar para ele. Tudo bem. Você vai chegar a que hora? Eu vou chegar no outro dia de manhã. Tudo bem. Em vez de construir um muro, ele construiu uma ponte. Quando foi no outro dia que ele chegou, que ele foi ver o trabalho, não estava o muro, estava uma ponte. E quem apareceu na porta do quintal lá do quintal do outro? O irmão. Aí ele olhou, o irmão olhou, ele lembrou do pedreiro e falou assim, eu dei uma ordem para construir um muro, o cara construiu uma ponte. Ele disse, rapaz, eu mandei ele construir, foi um muro. Assim, o outro olhou de lá e falou assim, construiu uma ponte, está me chamando para atravessar e abraçar ele. Aí falou assim, vou perdoar. Passou pela ponte, o braço estava aberto, ele se agarrou no irmão, o irmão se agarrou nele. Os dois começaram a chorar. Aí ele disse, me perdoe, meu irmão, porque eu achei que você nunca ia falar comigo. E você construiu uma ponte por causa de mim. E você ainda abriu os braços dizendo, vem me abraçar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem famílias que só precisa de um abraço, de um perdão, de uma ponte
para receber a vitória. Não construa muros, construa pontes. Nós estamos em um tempo onde você fala assim, eu creio em Deus, é de direita. Abraço fraterno, é de esquerda. E nessa polaridade, se é direita, se é de esquerda, parece que o país está dividido. Mas nós não somos o povo da divisão, nós somos o povo da reconciliação. Então abrace, abençoe, beije, abençoe, perdoe a sua família em nome de Jesus. Terceiro, o agir do Espírito Santo em nós tem um propósito profético em harmonia com a palavra. Preste atenção. O agir do Espírito Santo em nós tem um propósito profético em harmonia com a palavra. Olha o que diz o versículo 21 e 22. E dará à luz um filho, e chamará pelo seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz. O que é profético? A gente vê muitas vezes a pessoa diz assim, é profético, é profético, é profético. Mas, biblicamente, o que é profético? Segundo esse texto, profético é tudo aquilo no Espírito Santo que aponta para Jesus. Segundo, profético é tudo aquilo que tem base na Bíblia, as Escrituras, a palavra. Então, o agir do Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. O agir do Espírito Santo sempre tem harmonia com a palavra. Por isso, no movimento do Espírito Santo em Pentecostes, Cristo foi exaltado, a palavra foi pregada. Por isso, o agir do Espírito Santo na reforma, Cristo foi exaltado, a palavra foi resgatada e pregada, a fé se manifestou, a graça se manifestou, a glória foi de Deus, aleluia. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, há um movimento profético para nós termos uma igreja profética, e a igreja profética, ela é na dispensação missiológica, eclesiológica e teológica. Missiológica, missão, eclesiológica, eclésia, igreja, teológica, palavra. Nós precisamos ser uma igreja comprometida com a missão, com a palavra, e nós devemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo prega a palavra e aponta para Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. A palavra é o fundamento de uma igreja vitoriosa. Nós devemos estar firmes na palavra, nós devemos pregar a palavra, nós devemos cantar a palavra, nós devemos andar na palavra, nós devemos obedecer a palavra, nós devemos tomar posse da palavra, nós devemos orar a palavra, nós devemos nos mover na palavra, porque todos aqueles que creem, que vivem, que se movem, que andam, que tomam posse da palavra, prospera. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, para teres cuidado de tudo quanto de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você crê na palavra, eu estou falando de prosperidade, não da teologia da prosperidade. Porque eu não acredito na teologia da prosperidade e nem na teologia da mediocridade. A teologia da prosperidade diz que você não passa luta, não enfrenta dificuldade, não fica doente. Não, o crente passa por luta, dificuldade, o crente pode ficar doente. O crente é ser humano. Eu não acredito nessa teologia. Também não acredito na teologia da mediocridade. O que é isso?
que Deus não opera mais, que Deus não age mais na história, que Deus não faz mais milagre. Deus faz milagre, Deus opera na história, Deus é soberano, Deus está no controle, no governo de todas as coisas. Então eu acredito na teologia da providência. O que é isso? O crente passa pelo deserto, Jorge, passa, tem deserto, mas Deus faz sapato crescer no pé, roupa não ficar velha, água brotar da rocha, mar vermelho se abrir, e Ele vai na frente do seu povo, dando vitória para o nome dEle ser exaltado. Eu creio na teologia da providência. Eu quero lhe dizer, se você está passando por alguma dificuldade espiritual, sentimental, emocional, física, eu quero lhe dizer, da parte de Deus, tem providência de Deus para você. Tem providência de Deus para você. Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai ficar envergonhado, envergonhada. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Deus vai entrar com providência na sua caminhada, no seu chamado. Deus vai entrar com providência no meio da sua jornada e da sua caminhada, de tal maneira que Deus vai ser exaltado para a glória de Deus Pai. Último lugar, o Espírito Santo agindo em nós tem um propósito relacional entre Deus e o homem, unindo o divino com o ser humano. Olha o que diz o versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Emanuel, Deus conosco. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus é contigo. Você não entendeu? Deus é contigo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Jesus nasceu. O nome dele foi dado Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu como criança. O contexto é salvação. Porque diz o versículo 21. E ele perdoará os pecados do seu povo, salvar. Mas em Mateus 28, ele diz no último versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que interessante o que eu vou lhe dizer. No capítulo 1, primeiro capítulo, ele diz: estou convosco, Emanuel, Deus conosco. No último capítulo, o próprio Jesus ressuscitado diz: eis que estou convosco. Sabe o que significa isso? Se você crê em Jesus, você nunca vai estar sozinho nem sozinha, porque Deus é contigo. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo nesse tempo. Na alegria, Deus é contigo. Na dor, Deus é contigo. Na fartura, Deus é contigo. Na escassez, Deus é contigo. Na tribulação, Deus é contigo. No júbilo, Deus é contigo. Na saúde, Deus é contigo. Na enfermidade, Deus é contigo. Com dinheiro, Deus é contigo. Sem dinheiro, Deus é contigo. Ei, na igreja, Deus é contigo. No trabalho, Deus é contigo. Na rua, Deus é contigo. Na praça, Deus é contigo. Na praia, Deus é contigo. Na roça, Deus é contigo. No pequeno grupo, Deus é contigo. No grande grupo, Deus é contigo. Deus é contigo em nome de Jesus. Por isso ele é chamado de nossa rocha, nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa luz, nossa salvação, nosso Salvador, ressurreto, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é chamado de Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele é chamado de Todo-Poderoso. Ele é chamado de Verbo da vida, luz, caminho, verdade, vida, água da vida, ressurreição, vida eterna, porque ele é conosco. Deus é contigo. Agora eu pergunto, você é com ele? Deus é contigo. Mas você é com ele? Feche os seus olhos. Porque ele vive,
De olhos fechados, por favor. Olhos fechados. Você que está nos visitando, eu queria lhe dizer que o Espírito Santo lhe trouxe aqui porque Ele quer agir, está agindo na sua vida. E se você diz, George, eu creio no que você pregou. Eu quero Cristo, eu quero uma família unida, eu quero a palavra, eu quero ir para o céu e eu quero Deus comigo. Eu quero perdão, eu já errei muito, eu já pequei muito, eu quero lhe dar uma boa notícia. Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Jesus, Ele tem perdão para você. Você só precisa crer e se arrepender. E se você diz, eu quero perdão, eu quero ir para o céu, eu quero Deus na minha vida, eu quero paz na minha família, eu quero um novo tempo, você precisa dar um passo pela fé. E se você quer e diz, eu creio, George, eu quero isso, dá um sinal levantando sua mão, eu quero orar por você. Olhos fechados todo mundo. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, quer o perdão de Deus, a salvação de Deus, quer Deus na sua vida? Levante a mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui? Levante a mão, eu quero orar por você. Alguém que caminhava na igreja, andava com Deus, andava no Evangelho, mas se afastou, mas nessa noite quer se reconciliar. Alguém que quer se reconciliar, levante a mão, eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida, você é muito preciosa para Deus. Há mais alguém? Levante a mão. Há mais alguém que quer se reconciliar nessa noite ou entregar a vida para Jesus? Levante a mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Levante a mão. Ou mais alguém quer se reconciliar, entregar a vida para Jesus? Levante a mão, só levantar a mão, dá um sinal pela fé. Eu quero orar por você. A gente vai louvar com o ministério de louvor. Deus abençoe sua vida, você é muito preciosa. Vamos louvar com o ministério de louvor. Moisés e Elô, vamos louvar. Lá é o Otacílio e o príncipe Ariel, André. Convida a igreja a se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Eu queria chamar essas duas pessoas. É possível vocês virem aqui à frente? Eu quero apertar a mão de vocês. Pode vir aqui. Eu quero apertar a mão de vocês e orar por vocês. Pode vir. Pode vir. Aqui é sua família. Deus chama muito. Tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Duas mulheres aqui para abraçar elas. Fica aqui, fica aqui. Deus abençoe. Deus tem vitória para você. Fica aqui. Duas mulheres para abraçar. Amém. 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 Amém, vamos orar. Estende as mãos para cá. Deus tem vitória para essas duas irmãs aqui. Elas são corajosas. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Coisas novas de Deus vão acontecer na vida de vocês. Vocês vão se alegrar muito. Vocês vão ter testemunho de vitória para falar e para contar. Se preparem, vem coisa de Deus boa para vocês. Deus, eu quero colocar a vida dessas duas irmãs diante do Senhor. Elas não são desviadas, elas são filhas que voltou para o braço dos pais. Elas são bênção, elas são vitoriosas, elas são nossa irmã agora. Elas são, ó Deus, reconciliadas nessa noite pelo poder do Evangelho, do sangue, da graça, do sangue de Jesus, da graça de Jesus, o poder da cruz, da ressurreição, o poder do Espírito Santo. Ó Deus, dá sabedoria a elas, força, resistência, alegria, bondade, firmeza, fé, saúde física, espiritual, emocional. Dá vitória na família, em casa, no lar, no trabalho. Se porventura precisa de trabalho, abre uma porta. Em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos que só o Senhor é Deus. E vamos adorar no nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem voltar em nome de Jesus.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia! Temer por quê? Oh! Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Essa semana será uma semana de vitória para você. Essa semana será uma semana de graça para sua família. Essa semana será uma semana de bênção, perdão e muita misericórdia. Essa semana será uma semana de avivamento para nós. Deus vai fazer coisas grandes na conferência da igreja. Deus vai fazer coisas grandes no retiro da igreja. Deus vai te iluminar em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória lá no trabalho essa semana, em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar para alguns avisos. Presbítero Jonas, por favor, vem cá, presbítero. Eu e o presbítero Jonas vamos dar alguns avisos aqui. Eu quero fazer ênfase nesse aviso. Preste atenção. Vai acontecer a conferência Igreja para Hoje, aqui nesse templo, promovido pela nossa igreja, aqui na igreja Quinta Presbiteriana. Nos dias 16, 17 e 18 do mês que vem, outubro, está pertinho. Então você precisa se inscrever. E é tudo na bênção. Entendeu, né? Quem é da igreja entendeu? Sim ou não? Thalita, fica aqui. Você vai procurar essa jovem no final. Quem aqui precisa se inscrever ainda? Levanta a mão. Glória a Deus.
Você vai procurar a Thalita, ela vai lhe dar toda a informação. Você já está pago. Você que levantou a mão, já está pago. Sim ou não? Já entendeu, não entendeu? Só procurar a Thalita. Agora você precisa dar seu nome. Jesus diz assim na Bíblia: eu te chamo pelo nome. Chega aqui na conferência, o pastor Davi chega: vou chamar fulano pelo nome. Não está o irmão. Arrebatado não foi, que a gente vai estar aqui. Então você tem que dar seu nome. Procure Thalita, que Thalita vai lhe dar a instrução, vai lhe escrever de maneira, já está abençoado, é só dar o nome. Deus já abençoou. As duas irmãs que recebeu a vitória hoje, procura a Thalita, que vai ser bom vocês participarem. Viu? É de Deus, esse é um negócio de Deus aí. 16, 17, 18 de outubro. E toda a igreja vai estar presente. E outras igrejas vêm também estar conosco. E tem um retiro espiritual. Agora é com o presbítero Jonas. Amém. Só reforçando o que o pastor Jorge acabou de falar, você que também nos visita, você também está convidado a participar dessa conferência. Nesse exato momento, existem 6 equipes espalhadas pela cidade, na Batista Manancial, na CMA, na Filadélfia, na Jardim, na do Fonseca e na Vale. 6 igrejas, justamente para levar o convite a essas outras igrejas. E nós, como o pastor Jorge, né, nós estamos na bênção, nós não vamos ter nenhum custo. Você que nos visitam, faça esse esforço para estar presente. E sobre o... Oi? Faça essa inscrição, procure Thalita, ou até mesmo eu aí no final, se você que precisar de algum suporte, alguma ajuda, eu me coloco à disposição. Amém? Sobre o acampamento, já está perto, né? Próximo mês agora será a 3ª parcela, e você que colocou seu nome, fale comigo aqui ou no WhatsApp para regularizar seu pagamento, porque está perto e nós ainda temos poucas vagas. Então, se você tem interesse, ainda dá tempo de colocar o seu nome, me procure aqui no final do culto, porque será uma bênção. Será um momento de comunhão, um momento de aprendizado, né? E com um só propósito: glorificar o nome do Senhor Jesus, mais de um, né? E nos divertir nesse momento. Amém? Estamos entendidos? Vamos colocar de pé? Nesse momento, eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão teus filhos, teus servos. Peço a Ti, ó Pai, que conduza, Senhor, cada um para o seu lar. Livre, Senhor, de todo mal. Livre, ó Pai, de todo nesse trajeto para casa. Abençoe cada um aqui presente, abençoe a sua família presente. Abençoe, Senhor, essas pessoas, essas 2 mulheres que se reconciliaram com o Senhor Jesus. Nós, como igreja, estamos de braços abertos para abraçá-las, para acolhê-las, Senhor, porque nós somos uma família. Então, abençoe, Senhor, essas pessoas aqui presentes, e nos leva em paz para os nossos lares. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como é o nosso versículo? Derrama. Boas semanas, irmãos. Deus abençoe.